Passei anos acreditando que tinha perdido tudo. Perdi a liberdade. Perdi o tempo. Quase perdi minha filha. Mas naquele dia, uma decisão mudou o destino de 2 vidas. Fique até o final dessa história, porque o que aconteceu depois prova que o amor pode libertar até quem já tinha desistido de viver. Eu achava que morreria ali. Não de velhice nem de doença. Morreria esquecido, como tantos outros homens que a terra engole sem fazer barulho. Havia dias em que o sol nascia e eu nem percebia. Não porque estivesse escuro, mas porque dentro de mim já não havia luz. O corpo se levantava por hábito, não por vontade. As mãos calejadas doíam antes mesmo do trabalho começar. E o coração já acordava cansado. Eu não contava mais o tempo em anos, nem em meses. Contava em dores, em cicatrizes, em noites mal dormidas. E em silêncio, repetia sempre a mesma pergunta, uma pergunta que nunca teve resposta. Será que minha filha ainda lembrava de mim? A fazenda ficava longe de tudo. Estrada de terra, poeira vermelha, cercas antigas e um silêncio que não era paz, era abandono. Ali, os dias se confundiam uns com os outros. Acordávamos antes do sol, trabalhávamos até depois que ele se escondia e dormíamos apenas o suficiente para o corpo não cair. Não havia relógio, não havia calendário, só ordens, só cansaço, só a sensação constante de que o mundo havia seguido em frente sem nós. Conto essa história não para justificar meus erros, nem para pedir perdão. Conto porque há verdades que só se revelam quando já é tarde demais. Porque o amor verdadeiro não faz barulho, não cobra explicações, não exige recompensas. Ele espera, ele suporta, ele atravessa o tempo. E naquele dia que mudaria tudo, eu descobri que fui salvo, não pela força dos meus braços, nem pela sorte, mas pelo amor mais puro que existe. O amor de uma filha. Nos anos 70, minha vida era simples. Eu não tinha grandes ambições. Nunca sonhei com riqueza, nem com luxo. Meu maior desejo era dar o básico à minha família. Comida na mesa, um teto firme, um pouco de dignidade. Morávamos longe da cidade, numa casa pequena, de chão batido, mas cheia de vida. O riso da minha filha preenchia cada canto. Ela corria descalça pelo quintal, inventava brincadeiras com quase nada, fazia perguntas que eu não sabia responder e acreditava em cada promessa que eu fazia. E eu prometia muito, prometia que tudo ia melhorar. Prometia que o amanhã seria mais fácil, prometia que eu sempre estaria ali. Mas promessa não enche prato. O dinheiro começou a faltar, o trabalho ficou escasso e a vergonha cresceu mais rápido que a esperança. Cada dia sem serviço era um peso a mais no peito. Foi então que ouvi falar de uma fazenda distante, dessas que sempre precisam de homens fortes, dispostos a trabalhar duro. Pagavam pouco, mas prometiam moradia e comida. Diziam que era oportunidade. Diziam que era temporário. Eu disse a mim mesmo que seria por pouco tempo. Disse à minha filha que logo voltaria. Ela me abraçou forte, como se soubesse que aquele abraço precisaria durar por muitos anos. A despedida foi simples, mas pesada. Não houve choro. Houve silêncio. Um silêncio que hoje eu entendo melhor do que naquela época. O tipo de silêncio que sente, mesmo sem saber explicar. Eu parti acreditando que estava fazendo o certo. Acreditando que o sacrifício de agora garantiria um futuro melhor depois. Mal sabia eu que algumas decisões, quando parecem necessárias demais, costumam cobrar o preço mais alto. O caminho até a fazenda foi longo. Quilômetros de estrada de terra, dias de viagem, poeira grudada na pele e pensamentos que não me deixavam dormir. No começo, tudo parecia apenas difícil. Depois, pesado, muito pesado. Em pouco tempo percebi que aquela promessa de trabalho escondia algo mais. Surgiram dívidas que eu nunca contraí, ferramentas que diziam ter sido compradas para mim, comida anotada em cadernos que eu nunca vi, regras que nunca foram ditas em voz alta, mas que todos conheciam. Não havia muros altos, nem cercas elétricas,
Mas ninguém ia embora, e quem perguntava demais sofria mais. Foi ali, naquele lugar esquecido, que comecei a entender que não estava apenas trabalhando, estava preso. E aos poucos, sem perceber, comecei a perder não só a liberdade, mas também a esperança. Ainda assim, todas as noites, antes de fechar os olhos, eu pensava nela, na minha filha, no riso, na casa simples, e me perguntava se, em algum lugar do mundo, alguém ainda lembrava de mim. Esse pensamento era tudo o que eu tinha, e naquele momento eu ainda não sabia que ele estava prestes a se tornar realidade. As semanas viraram meses, os meses viraram anos, e eu permaneci ali, naquele pedaço de terra esquecido, onde o tempo parecia não andar para frente, apenas girar em círculos, sempre no mesmo lugar. A fazenda não tinha nome, ou talvez tivesse, mas ninguém ousava pronunciá-lo como algo digno de lembrança. Para nós, era apenas o lugar onde se trabalha, onde se obedece, onde se cala. O trabalho começava antes do primeiro canto do galo. O ar ainda frio da madrugada logo dava lugar ao calor pesado do dia. O suor escorria pelos olhos, misturando-se à poeira vermelha da terra, formando uma crosta que ardia na pele. As mãos sangravam, mas ninguém parava. Parar significava castigo. E o castigo vinha de muitas formas: mais trabalho, menos comida, palavras duras que feriam mais do que o chicote invisível do medo. Eu escrevia cartas, não muitas, porque papel era coisa rara. Escrevia quando conseguia um pedaço arrancado de algum caderno velho. Falava pouco, não queria preocupar minha filha. Dizia que estava trabalhando, que em breve voltaria, que tudo ficaria bem. Nunca tive resposta. No começo, isso me deu esperança. Pensei que as cartas se perdiam no caminho, que o correio não chegava até ali. Depois, pensei que ela ainda fosse pequena demais para entender. Mais tarde, pensei que talvez ela tivesse seguido em frente sem mim. Essa foi a parte mais difícil de aceitar, porque o corpo aguenta muito, aguenta fome, aguenta dor, aguenta cansaço, mas o coração não aguenta a ideia de ser esquecido. À noite, deitado num colchão fino, olhando para o teto escuro do barracão, eu conversava comigo mesmo. Repassava cada momento da infância dela, tentando manter vivas as lembranças. O jeito como ela ria, a forma como segurava minha mão, o modo como me chamava quando tinha medo. Com o tempo comecei a temer não a morte, mas o esquecimento. Temia acordar um dia e não conseguir mais lembrar do rosto da minha própria filha. Foi aí que percebi que algo dentro de mim estava se quebrando. Não de uma vez, mas aos poucos. Em silêncio. Muitos homens passaram por ali. Alguns ficaram pouco tempo, outros nunca mais foram vistos. Havia histórias sussurradas à noite sobre gente que tentou fugir, sobre promessas feitas e nunca cumpridas. Tudo era envolto em medo. O medo era a verdadeira cerca da fazenda, invisível, mas firme, e eu, como tantos outros, fui aprendendo a sobreviver dentro dela. Às vezes, eu me perguntava de onde vinha aquela fazenda. Em que parte do Brasil estávamos exatamente? Goiás? Mato Grosso? Minas? As fronteiras se perdiam quando a liberdade acaba. E talvez você que esteja ouvindo essa história agora se pergunte: será que isso aconteceu perto de mim, no meu estado? Se você quiser, escreva nos comentários de qual estado você está falando. Histórias como essa atravessam o país inteiro. E eu ainda continuo buscando até onde elas chegaram. E se você está acompanhando essa história até aqui, siga o canal. Não apenas para ouvir o que aconteceu comigo, mas para que mais histórias humanas, reais e profundas como essa, continuem sendo contadas. Algumas precisam ser lembradas para que não se repitam. Houve dias em que pensei em desistir de tudo. Não fugir,
porque fugir já não parecia possível, mas desistir por dentro. Apenas existir, sem esperar nada. Mas sempre que essa ideia vinha, algo me puxava de volta. Um pensamento insistente, um rosto, um nome. Minha filha. Eu não sabia onde ela estava, não sabia se era feliz, não sabia se ainda pensava em mim, mas de alguma forma, aquela lembrança era a última coisa que me mantinha de pé. Eu trabalhava por ela, eu acordava por ela, eu resistia por ela, mesmo sem saber se algum dia ela saberia disso. E foi justamente quando eu já não esperava mais nada, quando até a esperança parecia cansada, que algo começou a mudar. Eu ainda não sabia como, nem porquê, mas o destino, silencioso como a terra daquela fazenda, já estava se movendo. Eu já não esperava mais nada. Quando a esperança cansa, ela não vai embora de repente. Ela apenas se senta num canto e fica em silêncio. E foi assim que eu estava naquele dia. Um dia comum, igual a tantos outros. O sol queimava cedo, a terra estava seca e o trabalho seguia pesado. Nenhum sinal de mudança, nenhum presságio, nada que anunciasse que minha vida estava prestes a virar do avesso. Eu trabalhava com a cabeça baixa quando ouvi meu nome. Não foi um grito, não foi uma ordem. Foi um chamado baixo, quase respeitoso. Aquilo me causou um arrepio imediato. Ninguém ali falava comigo daquele jeito. Levantei o olhar devagar, sentindo o coração bater mais forte, imaginando se havia feito algo errado, se viria punição, se aquele seria o fim. Caminhei alguns passos, o corpo pesado, a mente acelerada. Quando cheguei mais perto, vi uma mulher parada perto da casa grande, bem vestida para aquele lugar, limpa demais, erguida demais. Por um instante, não reconheci. O tempo é cruel com a memória. Ele apaga contornos, mistura rostos, mas há coisas que o tempo não consegue tocar. O olhar. Quando nossos olhos se encontraram, o mundo pareceu diminuir. O barulho da fazenda ficou distante. O calor deixou de incomodar. Tudo ficou suspenso. Aquele olhar atravessou anos, atravessou silêncio, atravessou culpa. Era o mesmo olhar que eu lembrava das noites em que ela pedia para eu contar histórias antes de dormir. Meu peito apertou, as pernas falharam. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a verdade se impôs com força. Era minha filha, não a menina que eu deixei para trás, mas a mulher que o tempo havia construído, ali, diante de mim, viva, forte, determinada. Por um segundo, pensei que estivesse sonhando. Pisquei várias vezes, esperando que a imagem se desfizesse, mas ela continuava ali, imóvel, real. Minha mente se encheu de perguntas que se atropelavam umas às outras. Como ela me encontrou? Quem contou? Há quanto tempo procurava? Por que agora? Mas nenhuma pergunta conseguiu virar palavra. Minha boca não se abria. Minha voz não saía. Senti vergonha. Vergonha do homem que eu tinha me tornado. Vergonha das mãos sujas, da roupa gasta, da postura curvada. Vergonha de ser visto daquela forma pela pessoa que eu mais amava no mundo. Ela deu um passo à frente. Eu senti vontade de chorar, mas não chorei. Senti vontade de pedir perdão, mas não consegui falar. Anos de silêncio pesavam mais do que qualquer corrente. Meu coração gritava dentro do peito, mas o som não ultrapassava os lábios. Foi o olhar dela que me salvou naquele momento. Não havia acusação, não havia raiva, apenas amor. Um amor firme, maduro, decidido. Ela se aproximou mais um pouco e disse com a voz embargada, mas segura: "Finalmente te encontrei. Hoje o meu coração pode descansar." Aquelas palavras me atravessaram como um golpe e como um abraço ao mesmo tempo. Só então pude observá-la com atenção. O rosto delicado, os traços bem definidos, os olhos azuis e profundos como o mar, os mesmos olhos da mãe. Uma beleza que não vinha apenas da aparência, mas da presença. Sempre soube que ela teria um bom futuro.
Sempre imaginei que estaria feliz, talvez casada, vivendo longe daquele mundo duro. E ainda assim, ela estava ali, diante de mim, naquele lugar esquecido. Ela falou com o fazendeiro. Eu não ouvi tudo. As vozes eram baixas, firmes, tensas. Mas entendi o suficiente. Ele dizia que eu devia, que eu não podia sair, que eu pertencia àquela terra. Cada palavra dele me lembrava que aquela realidade ainda me prendia. Foi então que ouvi algo que jamais imaginei ouvir. Ela disse que ficaria, disse que trabalharia no meu lugar, disse que eu já estava velho, cansado e que ela poderia assumir. Disse que seria uma troca justa. Meu coração parou. O mundo voltou a fazer barulho de uma vez só. Eu gritei. Gritei como não gritava há anos. Disse que não, pedi, implorei. Disse que preferia morrer ali a vê-la naquele lugar. Ela me olhou com firmeza e com carinho ao mesmo tempo. Um olhar que não aceitava discussão, um olhar que carregava decisão. E disse em voz baixa, mas definitiva: "O Senhor já fez demais por mim. Agora é a minha vez." Naquele instante eu entendi. Entendi o que é amor de verdade. E soube que nada voltaria a ser como antes. O que veio depois foi um silêncio pesado. Um silêncio diferente de todos os outros que eu já tinha conhecido. Não era o silêncio da noite na fazenda, nem o silêncio do cansaço. Era o silêncio de uma decisão tomada, daquelas que não admitem volta. Eu olhava para minha filha e tentava encontrar uma saída, uma palavra que pudesse desfazer aquilo. Mas não havia palavra. Não havia negociação. O que existia ali era uma escolha feita por amor. E o amor, quando é verdadeiro, não pede permissão. O fazendeiro nos observava com olhos atentos, calculistas. Ele não via pai e filha, via braços, força, tempo de trabalho. Via vantagem. Falou pouco, mas falou o suficiente para deixar claro que aceitava a troca. Disse que eu já não rendia como antes. Disse que ela parecia jovem, forte, decidida. Cada frase dele era uma facada lenta. Eu queria avançar, gritar, fazer qualquer coisa. Mas o corpo não obedecia. Aquele homem tinha poder. E eu sabia disso havia anos. Assinei papéis que não li. Nunca aprendi direito a desconfiar do que vinha escrito. Sempre acreditei mais na palavra falada. Naquele momento, assinei com a mão trêmula, sentindo que estava assinando algo maior do que um acordo. Estava assinando uma parte da minha vida que eu jamais recuperaria. Minha filha permaneceu firme. Não chorou, não hesitou. Apenas me olhou mais uma vez, como se quisesse gravar meu rosto na memória. Quando me mandaram ir embora, minhas pernas falharam. Dei alguns passos e parei. Olhei para trás. Vi minha filha ali, parada, cercada por homens e pela terra vermelha. A mesma terra que me prendeu por anos, agora se preparava para prendê-la. Meu peito ardia. A culpa se instalava como uma doença. Eu estava livre, mas a liberdade nunca pareceu tão pesada. O caminho para fora da fazenda foi curto, mas cada metro parecia infinito. O portão rangendo ao abrir soou como um aviso, não como um alívio. Quando ele se fechou atrás de mim, senti algo se romper por dentro. Pela primeira vez em muitos anos eu estava fora. O ar parecia diferente, o céu parecia maior. E ainda assim eu não conseguia respirar direito. A liberdade sem ela não era vitória, era castigo. Fui deixado na estrada com uma pequena sacola. Dentro, pouca coisa. Roupa gasta, um pedaço de pão e um vazio que não cabia em lugar nenhum. Comecei a andar sem rumo, sentindo o corpo estranho fora daquele ritmo que me acompanhara por tanto tempo. Cada passo era acompanhado por uma pergunta. O que eu fiz? Não havia resposta que aliviasse. As noites seguintes foram as piores. Dormia pouco, acordava sobressaltado. Via o rosto dela em todo lugar. Imaginava-a acordando antes do sol, pegando ferramentas, sentindo o peso do trabalho que nunca deveria ser dela. A ideia me consumia. Pensei em voltar. Pensei em me entregar no lugar dela.
Mas eu sabia, aquele tipo de lugar não aceita devoluções. Uma vez fora, sempre fora. Uma vez dentro, sempre marcado. Com o tempo comecei a ouvir coisas, histórias de outras fazendas, de denúncias abafadas, de homens explorados por décadas. Falava pouco, mas escutava muito, e a cada conversa algo dentro de mim se transformava. A culpa dava lugar a outra coisa, uma necessidade, uma obrigação. Se eu estava livre, precisava fazer algo com essa liberdade. Não podia ser apenas para sobreviver, precisava servir para resgatar. Comecei a procurar ajuda, não sabia por onde começar. Órgãos públicos pareciam distantes, pessoas tinham medo de falar. Mas eu insistia, contava minha história, falava da fazenda, falava da troca, falava da minha filha. Alguns desviavam o olhar. Outros ouviam em silêncio, até que, aos poucos, encontrei quem acreditasse. Cada passo nessa busca era doloroso, reabrir feridas, reviver cenas, mas eu seguia, não por coragem, eu já tinha perdido quase toda, mas por amor. O mesmo amor que me salvou agora me empurrava para a frente. Eu sabia que o tempo estava contra nós, sabia que cada dia ali era mais um peso sobre ela. E foi assim, entre medo e esperança, que comecei uma nova luta. Uma luta diferente da que eu conhecia. Não mais contra a terra dura, mas contra a injustiça que se escondia nela. Eu ainda não sabia como tudo terminaria. Não sabia quanto tempo levaria, mas sabia de uma coisa com absoluta certeza. Eu não pararia. A luta fora da fazenda era diferente de tudo o que eu já tinha enfrentado. Não havia horários definidos, nem ordens claras, nem alguém dizendo exatamente o que fazer. Existia apenas a espera. E a espera, quando se carrega a culpa, pode ser mais cruel do que qualquer trabalho forçado. Eu acordava todos os dias com a mesma pergunta martelando na cabeça. Será que hoje eu consigo avançar um passo? Comecei indo a lugares que nunca imaginei pisar. Delegacias, sindicatos rurais, igrejas, associações pequenas que funcionavam em salas apertadas, com ventiladores barulhentos e cadeiras antigas. Em cada lugar, eu repetia a história. Falava devagar, como quem tem medo de esquecer um detalhe importante. Algumas pessoas ouviam com atenção, outras pareciam cansadas demais para acreditar. Escravidão parecia palavra grande demais para muitos. Preferiam chamar de trabalho duro, acordo informal, coisa do passado. Mas eu sabia o nome certo. Eu tinha vivido aquilo na pele. Houve dias em que voltei para onde estava ficando com a sensação de derrota. Sentava na cama estreita, encarava a parede descascada e sentia vontade de desistir. Pensava na minha filha e me perguntava se ela me odiava naquele momento. Se, enquanto trabalhava sob o sol forte, lembrava do pai que foi embora. Essa ideia me destruía por dentro. Mas, ao mesmo tempo, era ela que me fazia levantar no dia seguinte. Aos poucos, algo começou a mudar. Uma conversa levou a outra, um relato encontrou outro parecido. Descobri que aquela fazenda não era um caso isolado. Havia um padrão, dívidas inventadas, documentos retidos, promessas vazias. Quando essas histórias começaram a se cruzar, deixaram de ser apenas queixas individuais. Viraram denúncia. E denúncia, quando ganha corpo, começa a assustar quem sempre se sentiu intocável. Lembro do dia em que um homem de voz firme me disse que levaria o caso adiante. Falou de fiscalização, de investigação, de resgate. Usou palavras que eu não ouvia havia anos: justiça, direito, proteção. Saí dali com as pernas bambas, não de medo, mas de esperança. Uma esperança frágil, daquelas que parecem vidro fino, mas que ainda assim refletem luz. Enquanto isso, o tempo seguia seu curso cruel. Cada semana sem notícia era um tormento. Eu tentava imaginar como ela estava, se ainda mantinha aquela firmeza no olhar,
se continuava acreditando que tinha feito a coisa certa. Eu rezava. Não era homem de igreja, mas falava com Deus do meu jeito. Pedia que cuidasse dela quando eu não podia, que desse força quando o corpo cansasse, que não deixasse o coração dela endurecer. Algumas noites eram insuportáveis. O passado voltava com força, o barulho das ferramentas, os gritos abafados, o medo constante. Eu acordava suado com a sensação de ainda estar lá. Nessas horas, sentava na beira da cama e respirava fundo, repetindo para mim mesmo que agora era diferente, que eu precisava aguentar, que desistir não era opção. Então, um dia, a notícia veio. Não do jeito que eu imaginava, mas veio. Uma operação estava sendo organizada, não me deram detalhes. Disseram apenas para esperar. Esperar. Aquela palavra voltou a dominar tudo, mas agora ela vinha acompanhada de algo novo, possibilidade. Pela primeira vez, a balança não parecia pender apenas para o lado da injustiça. Os dias seguintes foram intermináveis. Cada carro que passava me fazia levantar o olhar. Cada barulho diferente acelerava o coração. Eu sabia que quando acontecesse, não haveria aviso. Tudo mudaria de uma hora para outra. E eu precisava estar pronto. Não sabia para quê exatamente, mas precisava estar. Dentro de mim, uma certeza crescia silenciosa. A história ainda não tinha acabado, e pela primeira vez em muitos anos, o fim não parecia escrito apenas pela dor. O dia começou como qualquer outro. Pelo menos era o que parecia. O céu estava claro, o vento leve, e nada indicava que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ainda assim, eu acordei com o coração inquieto. Uma sensação difícil de explicar, como se o ar estivesse carregado de algo que não se vê, mas se sente. Passei a manhã andando de um lado para o outro, incapaz de me concentrar em qualquer coisa. Quando a notícia chegou, veio curta e direta. Não houve comemoração, nem explicações longas. Disseram apenas que a fiscalização tinha entrado na fazenda, que trabalhadores estavam sendo identificados, que tudo precisava ser feito com cuidado. Eu escutei em silêncio, segurando a respiração. Meu corpo tremia, mas eu não ousava criar expectativas. Aprendi ao longo da vida que a esperança pode ser cruel quando se antecipa demais. As horas seguintes foram de pura tortura. O tempo parecia zombar de mim, passando devagar demais. Eu tentava imaginar cada detalhe. Os portões sendo abertos, as ordens sendo dadas, o susto no rosto de quem sempre mandou. E no meio de tudo isso, ela, minha filha. Tentava imaginar se ela estaria ali naquele momento, se ouviria seu nome, se entenderia que tudo aquilo estava acontecendo por causa de uma escolha que ela mesma fez. Quando finalmente me chamaram, minhas pernas quase não me obedeceram. Disseram que eu precisava ir até um determinado lugar. Não disseram por quê. O trajeto foi silencioso. Cada quilômetro parecia um teste para o meu coração. Eu olhava pela janela e pensava em tudo o que poderia dar errado. E se ela estivesse machucada? E se não quisesse me ver? E se tivesse perdido a fé em mim? Ao chegar, vi pessoas que não conhecia. Vi papéis, vi olhares sérios, vi movimento. Tudo parecia rápido demais, organizado demais. E então, de repente, eu a vi. Não houve anúncio, não houve preparação. Ela estava ali, sentada, com os ombros cansados, mas ereta. Quando nossos olhos se encontraram, o mundo parou. Nenhum som importava mais. Eu caminhei até ela sem sentir o chão. Quando a abracei, senti o peso dos anos cair de uma vez só. Não dissemos nada no começo. Não era necessário. O choro veio forte, descontrolado. Um choro antigo, guardado, que finalmente encontrou saída. Eu sentia o coração dela bater rápido, como se ainda estivesse em alerta. E naquele instante, tudo o que eu queria era protegê-la do mundo inteiro. Ela me olhou nos olhos e sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Disse que sabia que eu voltaria por ela, que nunca duvidou.
Essas palavras me atravessaram como um golpe e um alívio ao mesmo tempo. Eu queria dizer tantas coisas, pedir perdão, agradecer, explicar. Mas nada parecia suficiente. Apenas segurei suas mãos e prometi em silêncio que nunca mais a deixaria para trás. Ao redor, a vida seguia em movimento. Pessoas falavam, anotavam, organizavam saídas. Trabalhadores eram orientados. Alguns choravam, outros pareciam atônitos demais para reagir. Eu observava tudo como quem assiste a um filme distante. O que importava estava ali, diante de mim, viva, livre. Quando saímos daquele lugar, o céu já começava a mudar de cor. O sol se despedia lentamente, como se quisesse marcar aquele dia na memória do mundo. Caminhamos lado a lado, sem pressa. Cada passo era uma vitória silenciosa. Eu sabia que nada apagaria o que tinha sido vivido ali. As marcas permaneceriam, mas pela primeira vez elas não definiriam o futuro. A liberdade naquele momento não era apenas sair de um lugar, era recuperar o direito de existir juntos, de recomeçar, mesmo que fosse do zero. O tempo não apaga tudo, ele ensina, ele cobra, ele mostra o que realmente importa. Depois de tudo o que vivemos, eu aprendi isso da maneira mais dura possível. A liberdade que conquistamos não veio acompanhada de respostas prontas, nem de finais perfeitos. Veio com cicatrizes, silêncios e a necessidade de reaprender a viver. Nos primeiros dias fora daquele lugar, minha filha ainda acordava assustada. O corpo estava livre, mas a mente demorava a entender. Às vezes, ela ficava em silêncio por longos minutos, olhando para nada, como se ainda estivesse lá. Eu respeitava, não perguntava. Aprendi que algumas dores só se acomodam com o tempo. O mesmo tempo que um dia eu achei que podia gastar em busca de algo que nunca valeu tanto quanto o que eu já tinha. Eu também precisei me reconstruir. Não era mais o homem forte de antes, nem aquele pai cheio de promessas vazias. Era alguém quebrado, mas consciente. Pela primeira vez, comecei a entender que presença vale mais do que provisão, que prometer futuro não substitui viver o presente, que amor não se prova com sacrifícios distantes, mas com permanência. Houve conversas difíceis, momentos em que o silêncio falava mais do que qualquer palavra. Não tentamos apagar o passado, não fingimos que nada aconteceu. Aprendemos a caminhar ao lado da memória, sem deixar que ela nos prendesse. Cada pequeno gesto, uma refeição juntos, uma caminhada simples, uma risada tímida, passou a ter um valor que eu nunca tinha reconhecido antes. A fazenda ficou para trás, mas não foi esquecida. Houve consequências, investigações, gente responsabilizada. Eu acompanhei tudo de longe, com a sensação estranha de quem sobreviveu a algo grande demais. Não senti alegria na queda de ninguém. Senti alívio. Alívio por saber que outras histórias talvez não precisassem ser escritas da mesma forma. Hoje, quando olho para minha filha, vejo mais do que a mulher que ela se tornou. Vejo coragem. Vejo um amor que ultrapassou limites que eu jamais teria força para cruzar. Ela me salvou quando eu já tinha desistido de mim mesmo. E isso é algo que carregarei para sempre. Se existe algo que essa história me ensinou, é que o tempo não espera. Ele não se importa com planos nem com desculpas. Ele passa. Simplesmente passa. E quando percebemos, o que realmente importava ficou para trás, esperando que a gente tivesse parado um pouco mais. Se você tem alguém que ama perto de você, não adie. Não espere melhorar de vida, não espere sobrar tempo, não espere o momento ideal. Ele quase nunca chega. Ligue, abrace, escute, esteja presente. Porque o amor verdadeiro não precisa de grandes gestos. Ele precisa de constância. Eu fui salvo 2 vezes. Uma da escravidão que aprisiona o corpo. Outra da ausência que aprisiona a alma.
E se o amor é capaz de atravessar anos, estradas de terra e dores silenciosas para resgatar alguém, então ele é, sem dúvida, a força mais poderosa que existe. Porque quando o amor é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de resgatar.